A palavra do Senhor diz o seguinte, Isaías 43:18: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Caminho no deserto e rios no ermo. Repita comigo o versículo de número 18. Amém? Diga comigo: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Pode sentar. Eu peço que ninguém se levante durante a palavra. Eu prometo a vocês que termina às 9 horas. Meus irmãos, é próprio que esse texto, profeta Isaías, usado por Deus, estava falando exatamente da redenção completa de Israel. E precisamente o relacionamento que Israel terá com o Senhor durante o período do milênio. Uma obra completa, uma relação completa, uma ação divina completa na vida desta nação, que se dará de forma plena durante o reino milenial de Cristo. Interessante é que no contexto deste capítulo de número 43, o Senhor fala da preciosidade que tem com a nação de Israel. E olha que Israel foi muitas vezes ingrata com Deus. E às vezes a gente fica perguntando por que Deus insiste tanto com a nação de Israel? E por que Deus às vezes insiste tanto com algumas pessoas? Algumas pessoas podem até questionar, será que Deus deu a outras nações as mesmas oportunidades que deu à nação de Israel? Israel aprontou com Deus várias vezes. E a gente observa aqui, no versículo de número, por exemplo, 22 e 23, o Senhor fala da ingratidão deste povo para com Deus. Mas, no entanto, a Bíblia diz, através do profeta Isaías, que o Senhor não desiste desta nação. Há uma especialidade de Deus em relação a este povo. E, às vezes, nós queremos questionar esta soberania de Deus. Por que Deus se revela ou se manifesta para algumas pessoas de uma forma mais intensa, mais profunda e às vezes até insistente em restaurar algumas pessoas? Dá até para entendermos que Deus talvez tivesse algumas pessoas com preciosidade. O certo é que Deus, ele é soberano e ninguém pode questionar a vontade de Deus ou a manifestação desta vontade. Há pessoas que Deus não desiste de uma forma intensa, vai ao encontro dessas pessoas. Israel é tida por Deus dessa forma especial e dessa forma carinhosa com que Deus trata esta nação. Talvez você esteja nesta mesma situação de Israel. Talvez você seja alguém que tenha aprontado muito com Deus, tem brincado muito com Deus, tem brincado com as oportunidades que Deus tem dado. Tem pessoas que se levanta, cai, se levanta, está na igreja, depois desiste de caminhar, está caminhando, depois para de caminhar. E às vezes o Senhor está dizendo assim: olha, eu não desisto de você, apesar de suas quedas, de suas ingratidões, mas o Senhor não desiste de trazer e de restaurar você ao centro da vontade dele. E aí, irmãos, nesse contexto da revelação do Messias para com Israel, e os irmãos sabem que Israel não crê no Messias, eles automaticamente viraram as costas para a maior revelação de Deus, que é o próprio Cristo que veio para com Israel. Mas, no entanto, Deus se volta para este povo, porque o Senhor não quer perder esta nação. E deixa eu dar uma palavra de Deus para o seu coração. Você pode tentar resolver os seus problemas lá fora, você pode tentar se sentir satisfeito e realizado lá fora,
mas você não vai conseguir isso, sabe por quê? Porque a sua realização e a sua vida plena só será completa com a presença de Deus nas suas vidas, com a revelação desta comunhão plena com a vontade do Senhor. Tem pessoas que às vezes tentam até viver uma vida de desviados, mas não se acostumam em serem desviados. Por quê? Porque provou deste pão, provou desta presença, provou desta glória, e é por isso que o Senhor o traz de volta para a sua presença. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Mas aí, o Senhor fala através desse texto, através do profeta Isaías, e ele diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. É bem certo que o Senhor estava falando para Israel, que tinha um livramento maior para dar a este povo, e que eles não estivessem somente apegados à lembrança do que o Senhor havia feito por eles. Deus tinha um livramento maior, tinha algo mais extraordinário para realizar na vida deste povo. E aplicando para as nossas vidas, irmãos, quando o Senhor nos chama à consciência de nós não nos lembrarmos das coisas passadas, é porque geralmente quando nós nos prendemos ao passado, nós não conseguimos vivermos o presente que Deus tem para as nossas vidas. E quando a gente olha para o passado, nós podemos olhar a partir de duas perspectivas: as coisas boas, as boas experiências, as boas realizações, as grandes manifestações de Deus na nossa vida. Mas também quando nós olhamos para o passado, nós olhamos para as coisas ruins, para mágoas, para decepções, para coisas que machucaram, que magoaram. Mas a palavra aqui é que nós não devemos nos lembrar do passado, das coisas passadas. O Senhor não está nos chamando a darmos uma lavagem na nossa consciência. Ele está nos chamando para vivermos o presente que Ele preparou para nós hoje. E o Senhor está dizendo para você, Ele tem algo especial para realizar na sua vida hoje. Não é amanhã, não é hoje. Ele diz: não vos lembreis das coisas passadas. Quando a gente começa a trazer para o nosso presente as experiências só do passado, nós começamos a colocar diante de um Deus que achamos que Ele só foi capaz de fazer no momento do antes, e achamos que essa geração ela é totalmente esquecida, e de que ela não pode romper os muros dos obstáculos e entrar no Santo dos Santos. Nós não acreditamos nisso. Nós exaltamos demais a geração de antes e muitas vezes machucamos a geração de hoje. E o Senhor está dizendo: eu tenho algo grande, poderoso, eficaz, 2 vezes maior, algo extraordinário para realizar nesta geração. Hoje, diz o Senhor. Deus tem algo para realizar de forma grandiosa nos nossos dias. Nós precisamos deixarmos de exaltarmos demais a geração de antes. Nós mesmos nos autodesprezamos. Às vezes altamente nos declaramos como se fôssemos incapazes de entrar na presença de Deus, ou incapazes de vivenciarmos o que Deus tem para as nossas vidas hoje. Vamos deixarmos de exaltarmos a geração de ontem e vamos dizer: Deus, traz para nós a tua glória hoje. Senhor, manifesta a tua glória nos dias de hoje. Nós queremos sentir a tua glória, Senhor dos exércitos. Precisamos desse entendimento, irmãos. Eu costumo ouvir alguns hinos que são cantados na igreja. E esses hinos, eles machucam essa geração. E esse machucão não faz com que essa geração compreenda a vontade de Deus. Nós precisamos começarmos a termos uma outra perspectiva dessa relação com Deus.
Nada contra o hino da igrejinha, mas ninguém gostaria de viver os desafios da igrejinha de ontem. Porque quando a gente chega na igreja que o ar-condicionado não está funcionando, a gente começa a dizer: cadê o meu dízimo? Que o ar-condicionado não funciona. Ninguém quer sentar mais em banco de madeira como a igrejinha de ontem sentava. E nós começamos a exaltar a geração como se nós fôssemos inferior ao Senhor. Muitas vezes está dizendo: olha, esqueça, eu fiz ontem, mas eu faço hoje também. Eu sou o Deus de ontem, mas eu sou o Deus de hoje, diz o Senhor dos Exércitos. Quem quer sentar mais na cadeirinha que a igrejinha sentava ontem? Quem quer cultuar debaixo de uma telha de brasilite sem ar-condicionado? E a gente exalta a geração bênção, buscavam, doavam-se para o Senhor. Fica como referência para nós. Mas vocês observem que o Senhor não se agrada da maneira como nós tratamos a nossa própria geração. Eu quero dizer para você que o Deus que eu sirvo é o mesmo Deus. E a palavra do Senhor diz que Ele fala na sua palavra: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor vai fazer coisas grandiosas nessa geração. O Senhor vai trazer coisas grandiosas para essa geração. O Senhor vai levantar jovens, adolescentes, profetas. Eu não posso olhar para os meus jovens, eu não posso olhar para os meus adolescentes, eu não posso olhar para as minhas irmãs como fracassados que perderam a direção de Deus. Não acredito nisso. Nós estamos na presença do Senhor, estamos marchando para os céus, e o Senhor está dizendo: eu farei coisa nova. Eu farei coisas novas no vosso meio. Orabaiaxuriandará. Começa a vivenciar esse novo do Senhor. Deixe de estar apegado a mágoas. Deixe de estar apegado às decepções. Algumas pessoas que você conversa com essas pessoas e começam a perceber que elas estão bloqueadas. A responsabilidade de não estar em Deus é porque você está apegado a essas coisas que lhe feriram. E deixa eu fazer uma pergunta para você: será que vale a pena você se tornar uma pessoa presa com as algemas das mágoas, das decepções, e você muitas vezes deixar passar a oportunidade de vivenciar o que Deus tem para realizar na sua vida hoje? Não vale a pena se apegar ou estar preso ao passado. O Senhor manda e nos orienta que façamos uma escolha. Diz o apóstolo Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Eu caminho para o prêmio da soberana vocação. Eu não quero perder meu alvo. Eu não vou deixar que o diabo me engane com mágoas, com tristeza, com rejeições, com decepções. Eu não vou viver de museu de passado. Eu estou caminhando, e enquanto eu caminho, o Senhor faz coisas novas. Quem crê, levanta a mão e dá um glória para o Senhor. Olha para o teu irmão e diga: Deus vai fazer coisas novas. Diz pelo menos para 3 pessoas: Deus vai fazer coisas novas. Está vindo vinho novo para aí. Está vindo vinho novo. Está vindo vinho novo. Quem é odres novos aqui? Dá um glória a Deus. Eis que eu farei coisas novas. Então, receba essa ordem de Deus. Deixe de estar maltratando a sua própria geração. Porque quando você maltrata a sua geração, você está amaldiçoando a sua geração. A situação é difícil, o desafio é grande, a tecnologia tenta inverter e tenta retrair o crescimento da igreja no aspecto espiritual, é uma realidade. Mas é no meio
do desafio do praticismo, do imediatismo, da tecnologia, das redes sociais, que nós vamos viver o maior avivamento da história. Deus vai se revelar em todas as áreas. Se as pessoas abrirem o computador, vai ouvir a voz de Deus. Se elas ligarem a televisão, vai ouvir a voz de Deus. Se elas chegarem nas escolas, irão ouvir a voz de Deus. Se elas chegarem nas praças, elas irão ouvir a voz de Deus. O Senhor tem dito através da palavra: eu não me agrado quando vocês amaldiçoam a sua própria geração. Essa geração será uma geração que o Senhor revelará coisas grandes. E o Senhor diz assim: eu vou fazer coisas hoje maiores do que eu fiz ontem. Agora não queira que Deus faça da mesma forma. Até porque a Bíblia diz que o Senhor é aquele que se revela na sua multiforme graça. A graça não tem um modelo só. A graça não vai se revelar só na igreja, debaixo da telha de brasilite. A graça não vai se revelar só lá naquele cantinho do interior. A graça vai se revelar no interior. A graça vai se revelar na favela. A graça vai se revelar nos palácios. A graça vai se revelar nas avenidas. E a graça vai se revelar da forma que Deus quer. Ele é o Senhor de todas as coisas, de todas as maneiras. Eis que eu farei coisas grandes. Deixe de estar apegado ao passado. Eu quero concluir com esta palavra. Veja, quando você olha para o passado bom, você enaltece de forma que você acha que isso não vai mais acontecer, nem na mesma dimensão ou em uma dimensão maior. E quando você se apega ao passado ruim, esse passado torna-se um bloqueio para que você torne-se uma pessoa sem experiência com Deus. E o Senhor te chama e te diz assim: eu quero fazer coisas novas na sua vida. Sua vida vai ser diferente a partir de hoje. Ainda esta semana você vai ver sinais de Deus. O profeta Isaías disse assim: olha, esta coisa nova já está acontecendo. Ele está dizendo assim: vocês não estão vendo, não estão pegando, não estão sentindo. Deixa eu te dizer uma coisa: você pode ainda não ter entendido, mas no reino espiritual Deus já determinou o projeto. O Senhor já determinou o projeto. Você pode ainda não ter conhecido, você ainda não pode até não ter percebido, mas o Senhor já determinou algo ao seu respeito. E está chegando. Basta apenas os sinais de Deus. O Senhor disse a Elias, quando Elias foi orar, diácono Fernando, para que o Senhor mandasse chuva sobre Samaria. E quando ele foi orar por 7 vezes, bastou um sinal. Ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E quando ele voltou, disse: olha, prepara todas as cisternas, porque vem água abundante sobre a terra de Samaria. Ele não precisou ver a chuva caindo com força para acreditar no grande avivamento que chegaria em Samaria. Eu não preciso ver muita coisa para acreditar que essa geração vai ver Deus trabalhar. Eu só preciso ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem para começar a celebrar, dizer: vem, Senhor, sobre nós a tua glória. Vem, Senhor, sobre nós a tua presença. Fica de pé, igreja do Senhor. Sai deste mundo de que você nasceu para ser um derrotado. Eu não aceito que eu sou uma geração fracassada. Eu sou mais do que vencedor. É esta geração que Deus vai usar para dizer ao demônio de violência aqui no Cabo: aqui não tem lugar para ele não. A gente vai colocar uma igreja nas principais ruas dessa cidade.
E nós vamos dizer para Satanás: você vai deixar os nossos jovens, você vai deixar os nossos adolescentes, você vai deixar de matar os nossos adolescentes, porque eles não serão mais drogados, eles não serão mais viciados, eles serão profetas, eles serão pastores, eles serão missionários, eles serão vasos do Senhor. Oh, Rabaia Shuriandaha. Eu creio nos Elias de hoje, eu creio nos Davi de hoje, eu creio nos Eliseus de hoje. O Eliseu de ontem não vem para fazer a obra hoje. O Pedro lá que andou com Jesus não vem para aqui. Nós não acreditamos em reencarnação. Reencarnação não é negócio para crente. Deus vai usar é você hoje. Deixe de estar exaltando Pedro, Tiago, foram homens de Deus, são referência. Mas o Senhor disse: olha, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome farão coisas maiores do que as que eu fiz, disse o Senhor Jesus. O Senhor está dizendo: viva a minha experiência. Eu quero fazer coisas extraordinárias na sua vida. Levante suas mãos para os céus. Ministério de louvor, canta um louvor conosco. Quem crê que você é resposta de Deus para esta geração? Levante as mãos bem alto. Diga: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus. Diga mais forte. Diga: Senhor Jesus. Eu me coloco como resposta para esta geração. Diga: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus. Eu deixo de lado o passado, porque eu creio. Diga: eu creio em um Deus que faz coisas maiores. Hoje. Diga: hoje. Diga: hoje. Vai chover. Oh, Vai chover, Senhor.